ministrar a tua palavra diante do teu povo. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te peço que os nossos corações sejam sensíveis à tua voz. Eu te peço, Senhor, que os nossos ouvidos sejam, Senhor amado, destampados, que os nossos olhos sejam aguçados, meu Deus. Ó Deus, e que possamos enxergar e ouvir, além de tudo aquilo que, Senhor, nós podemos aqui nesta noite proferir nesse altar. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar de tal forma que, Senhor amado, mesmo após o culto, o teu Espírito continue trabalhando nos corações, nas mentes, trazendo crescimento espiritual, trazendo mudança no nosso caráter cristão, trazendo o aperfeiçoamento da nossa vida, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, em nome de Jesus é que eu oro, confiado nas tuas promessas, Senhor, nesta noite. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. Graças a Deus. Irmãos, normalmente as pessoas têm um pouco de cuidado, talvez até medo, de ler o livro de Apocalipse, né? Porque muito enfoque se deu na questão da revelação das últimas coisas, dos últimos dias. Então muitas pessoas normalmente leem o livro ou acham que o livro é um livro que ele relata muitas catástrofes, né? Se tornou é como se fosse um chavão, nossa, aconteceu um apocalipse, né? E se tornou como se fosse uma tragédia, né? Mas o Apocalipse, na verdade, ele é um livro de revelação, não é? O próprio nome diz, ele é um livro de revelação. E interessante que nos tempos antigos o Apocalipse ele era muito lido pela igreja. Quando a igreja passava por perseguição, por lutas, por dificuldades, tanto coletiva quanto individual, os irmãos liam o livro de Apocalipse para receber o conforto espiritual, para receber exortação, para receber uma injeção de ânimo na sua fé, não é? E o Apocalipse, ele, na verdade, ele relata o reino de Cristo vitorioso e juntamente com a igreja vitoriosa. E hoje nós não vamos falar sobre revelação, nada, vamos nos ater a esse texto que nós lemos aqui. Quem sabe num outro momento, com mais tempo, podemos falar mais alguma coisa. Mas assim, eu posso dizer aos irmãos que é um texto bem simples, mas ele falou bastante no meu coração. Durante a manhã, à tarde, eu orei no meu quarto e mesmo fui muito confrontado com esta palavra que eu vou pregar aqui hoje. Então nós somos confrontados, todas as pessoas, os pregadores, são primeiramente, devem ser confrontados pela palavra que você vai trazer à igreja. Eu chorei muito na presença de Deus, porque Deus falou muito comigo. E hoje eu queria que você abrisse o coração, porque é um texto simples. E a igreja de Sardes, irmãos, era uma igreja que estava ali entre as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E uma igreja que se confunde muito com a história daquela cidade. A igreja de Sardes, Sardes era uma cidade que ela foi construída num lugar alto. E era uma cidade, uma fortaleza cheia de muralhas. E ali, os moradores daquela cidade, eles se sentiam muito confortáveis e protegidos, porque além de ser amuralhada a cidade, ela também, para adentrar até aquela cidade, tinham montanhas muito íngremes. Então eles se sentiam muito seguros, era como se fosse um refúgio. E com o decorrer do tempo, na época que João teve a revelação desse livro, essa carta foi escrita, Sardes tinha se tornado uma cidade proeminente, uma cidade muito rica, uma cidade muito conhecida, muito famosa. E por causa disso, então,
eles se sentiam muito confortáveis, protegidos. Mas aconteceu que, mais ou menos no ano de 525 antes de Cristo, Ciro diz que ele vai com os seus exércitos para invadir a cidade de Sardes. Mas era uma fortaleza, como ele iria invadir a cidade de Sardes? E ele sitiou a cidade por 14 dias, diz a história. E durante a noite, enquanto a cidade de Sardes dormia, eles encontraram uma pequena brecha no muro, e através daquela brecha os soldados entraram na cidade de Sardes, e ali eles dominaram a cidade de Sardes. Então veja, quando esse texto diz assim: e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esta linguagem era muito acessível às pessoas que moravam ali na cidade de Sardes, porque eles entendiam essa linguagem. Através de uma brecha na muralha, o exército entrou e dominou a cidade. E agora então, irmãos, no sentido aqui, a cidade de Sardes tinha uma igreja muito famosa. Está dizendo aqui: eu sei as tuas obras, tens nome de que vives e está morto. Estás morto. Uma igreja famosa, uma igreja muito numerosa, uma igreja que tinha um louvor, eu creio, bem consistente. Era uma igreja que, de repente, no meio da sociedade, gozava até de um certo conceito. Mas uma coisa me chama a atenção, e nos chama a atenção nesse texto, porque o anjo da igreja, aquele que tem as 7 estrelas, diz que ele sonda os nossos corações, e ele conhece a nossa intimidade. Ele é o Senhor da igreja, e ele conhecia aquela igreja de profundidade. E eles estavam vivendo uma certa apostasia, porque a igreja era conhecida, a igreja era até respeitada pelos incrédulos, mas era uma igreja que tinha um formalismo e denotava na sua essência que eles estavam, em sua maioria, mortos espiritualmente. E o Senhor, que nos ama com um grande e eterno amor, o Senhor se preocupa, Ele é o Senhor da igreja. Ele sempre nos chama, nos adverte, nos ama com grande e eterno amor. E Ele se preocupava com aquela igreja. E Ele se preocupou com aquela igreja. E Ele então se apresenta e Ele diz: olha, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E agora vem o amor de Deus através da, como é que se diz, está redarguindo a igreja, está exortando a igreja: sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, irmãos, muitos crentes daquela época, assim como nos dias modernos, frequentam as igrejas, têm o seu nome arrolado no rol de membros da igreja, mas muitos ainda não passaram por uma experiência sobrenatural. Muitos, às vezes, passaram, mas hoje estão vivendo uma morte espiritual. A Bíblia fala sobre morte espiritual. Lá em Coríntios, fala sobre morte espiritual, quando ele fala: por isso há entre vós aqueles que não discerniam aquele momento ritualístico da Santa Ceia, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E o sentido etimológico da palavra dormir aí é morte, morte espiritual. Hoje, irmãos, a igreja moderna, não estou me referindo a nós, mas também a nós, passamos por um período difícil, um período também de apostasia.
Quando nós olhamos para muitos países que enviaram missionários para os países da América do Sul e para o mundo todo, muitos países, com muita tristeza, nós olhamos e vemos que no século XIX eles exportaram missionários. Foram países que passaram por grande avivamento espiritual, que eles não se continham e eles enviavam missionários para abrir outras frentes e pregar o evangelho, porque a igreja tinha grande amor pelas almas, pelos perdidos, por aquelas pessoas que estavam sem conhecer a Deus. E hoje nós vemos países aí do leste europeu, Suécia e outros mais. Suécia mandou os missionários que fundaram a Assembleia de Deus lá no Pará. Hoje é um país totalmente, digamos assim, que tem parece que é campeão no mundo de pessoas que são ateus, pessoas que não ligam para a sua vida espiritual. E nós, então, somos chamados às falas por Deus, nesta noite, através desta palavra, ser vigilante. Muitas vezes, irmãos, nós oramos, nós jejuamos, nós nos entregamos nas mãos de Deus, é muito importante isso. E muitos estão desapercebidos, porque não estão orando, não estão vigiando, às vezes confiando na oração do irmão, confiando na oração do pastor, confiando porque vem na igreja uma vez por semana. Mas Deus quer nos levar a outras dimensões na nossa vida espiritual. Deus quer nos levar a algo mais profundo na nossa vida espiritual. Deus quer nos levar a uma vida vitoriosa nesta vida e na vida da além. E para isso, nós precisamos ser vigilantes. O inimigo, nosso adversário, diz que ele ronda as nossas vidas e brama como leão buscando a quem possa tragar. A igreja de Sardes estava ali sua redoma, confortáveis, e achando que estavam guardados, a cidade, por uma pequena brecha. O inimigo precisa de uma pequena brecha nas nossas vidas para ele entrar e fazer um grande estrago. Por isso que Jesus diz: orai e vigiai, porque o espírito está pronto. Todos nós, seres humanos, temos o nosso espírito anelante pelas coisas de Deus. Mesmo as pessoas, os silvícolas que moram na selva, todos os seres humanos têm uma parte espiritual que o chama para Deus. O nosso espírito clama pelas coisas de Deus, mas a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa clama para as coisas da carne, para os instintos bestiais, instintos malignos, que a Bíblia chama de concupiscência da carne. Então hoje, o Senhor nos chama para sermos vigilantes, nos policiarmos, porque se nós não agirmos desta forma, se a nossa vida não for uma vida de integridade, de oração, de constante vigilância, nós podemos ruir. Aquela igreja tinha se tornado uma igreja mundana. Aquela igreja, ao invés de estar influenciando aquela sociedade, ela estava sendo influenciada pela sociedade. Olha que interessante. É algo que acontece hoje em dia. Não tem os crentes que são agentes secretos, 007, no seu serviço, na faculdade, ninguém sabe que ele é crente. Ah, você é crente, você é cristão, você é evangélico. Não conta para ninguém. Não é assim? As pessoas estão com medo. Mas o Senhor, Ele nos chamou, nos escolheu para nós sermos agentes do seu reino nesta terra. Ele nos chamou, Ele disse assim: olha, eu não vos chamei para vós. Não se acende a luz e coloca debaixo do velador. Diz que a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens. As nossas boas obras, a nossa alegria. E o crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele não se contém. Ele vai no cabeleireiro, ele fala de Jesus. Ele vai no
no banco, ele fala de Jesus. Ele faz novos amigos, ele fala de Jesus, ele evangeliza. Porque ele está cheio do Espírito Santo. E ele sabe que aquela alma é preciosa diante do Senhor. E o Senhor, então, ele traz aqui 3 imperativos para que aquela igreja de Sardes fosse reavivada. Ele diz aqui no versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Então, irmãos, o Senhor está clamando àquela igreja e a nós, para que nós nos voltemos à palavra de Deus, para que nós nos voltemos aos tempos passados, quando nós nos convertemos, que nós éramos cheios do Espírito Santo, quando nós tínhamos aquela alegria que o Senhor fala na sua palavra. Lá em João 15, que ele fala: olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E ele diz assim, que se for desta forma, o nosso gozo será completo. Sabe o que é o gozo da salvação? Uma alegria indizível. O crente, ele pode estar passando por lutas, por dificuldades, por perseguição, mas ele tem o gozo da salvação na sua vida. Seja qual for a circunstância, ele continua alegre. Ele pode ser ameaçado, pode ser confrontado, pode ser caluniado, mas ele mantém a firmeza. Sede firmes e constantes e abundantes na graça do Senhor. Então o Senhor, ele está clamando àquela igreja, ele diz: volte-se para mim, volte-se para a palavra. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. O Senhor é um Deus de misericórdia, irmãos. Esta palavra, eu não quero que os irmãos se achem acusados, mas é que nós precisamos ser incentivados por Deus. Volta-se a palavra. E ele diz ainda nesse versículo 3, volta à vigilância espiritual. Às vezes é muito sutil, nós vamos nos esfriando da fé de forma sutil. Sutileza do inimigo. Mas você vai na igreja todo dia? Mas todo dia sua família está aqui, seus filhos estão aqui. Fica hoje. E assim nós vamos... eu não vou ler a palavra hoje, eu tenho mais o que fazer, eu vou assistir uma série. Mas não pode assistir uma série? Pode assistir. Mas nós, muitas vezes, irmãos, começamos a relegar o reino de Deus, relegar as coisas espirituais a um segundo plano. Mas isso precisa ocupar o primeiro plano na nossa vida. É coisa muito importante, é a salvação da nossa alma que está em jogo. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminam suas vestes, não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Na verdade, se nós pararmos para analisar, a situação daquela igreja era um pouco pior do que eu estou explanando aqui. A maioria daquela igreja estava morta espiritualmente. Essa é a realidade. Tinham alguns gatos pingados ali, que não tinham contaminado as suas vestes. Não tinham contaminado as suas vestes. Quando fala contaminar as vestes, não tinham se envolvido com o pecado. E andarão comigo de branco, porquanto são dignos disso. Vestes brancas, irmãos. Vestes brancas simbolizam festa, simbolizam pureza, simboliza felicidade, simboliza vitória. E nós, a palavra de Deus nos diz que Ele nos dará vestes brancas. Aqui em Apocalipse fala isso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Que coisa terrível, irmãos. Um servo de Deus, às vezes usado por Deus, e de repente ter o seu nome riscado do livro da vida. O nosso nome está rolado lá no livro da vida. Que coisa extraordinária, irmãos.
Diz a palavra, guarde bem a tua coroa. Aqui em Apocalipse, se eu não me engano é por aqui, no capítulo 3. Guarde bem a tua coroa para que ninguém lhe tome. A coisa mais importante da nossa vida é a nossa salvação. A nossa salvação, a salvação da nossa alma. Então a nossa coroa tem que estar brilhando. A nossa vida tem que estar reluzente na presença do Senhor. Jesus, então, ele se coloca como aquele que tinha poder para reavivar aquela igreja. Jesus, ele conhece o estado espiritual individual e da igreja. E ele pode trazer o reavivamento para a igreja, porque ele é o dono da igreja. E ao anjo da igreja, versículo 1, que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele é o dono da igreja. Ele é aquele que sonda os nossos corações, cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Jesus é aquele, irmãos, que tem poder para reavivar a igreja, porque quando ele sopra, quando ele levanta ele arvora a sua bandeira e ele fala: olha, eu quero abençoar aquele servo, porque aquele servo ali se achou fiel e verdadeiro. Quando ele arvora a bandeira dele em favor da sua igreja, em favor de um dos seus servos, não há demônio, não há homem, não há ninguém que possa impedir a bênção dele nas nossas vidas, irmãos. Ele é soberano, poderoso, excelso e bendito. E quando ele se determina a abençoar alguém, ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas, irmãos. Para nós encerrarmos esta palavra. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa maravilhosa. Em Mateus ele fala isso. Aquele que não se envergonhar de mim, Jesus fala isso, eu não me envergonharei também dele diante do Pai que está nos céus, do meu Pai que está nos céus. Jesus fala isso. Então, irmãos, a maioria dos crentes da igreja de Sardes tinham contaminado as suas vestiduras com o pecado, que não traz detalhes. A história fala alguns detalhes. Depois da invasão de Ciro, a cidade no ano de 278 antes de Cristo, ela foi novamente invadida. Eu não me lembro por quem. Por um outro reino ela foi invadida. E ali ela se torna também devota de uma deusa, de uma entidade maligna, na verdade, que diz que tinha fama de ressuscitar mortos, essa entidade maligna. Só que aqueles irmãos da igreja de Sardes estavam mortos, uma maioria estava morta ali, precisava reviver. E aquela entidade maligna não tinha poder para fazer nada por eles. Mas Deus, Ele tem poder para trazer um avivamento espiritual. As marcas do avivamento para nós encerrarmos, espiritual. Quando, irmãos, o povo se volta para Deus através da palavra. Quando começa a haver no meio do povo uma sede de conhecer a palavra de Deus. A história dos avivamentos mostra isso. As pessoas a palavra de Deus começa a ser como mel ao seu paladar. Você tem uma fome de ler, de estudar a palavra. Isso significa que Deus está movendo as águas e está trazendo um avivamento no meio da igreja. A sede pela palavra. Um culto muito lindo, um louvor muito abençoado, uma liturgia nova, não significa avivamento. Mas quando o povo se apega à palavra, quando o povo começa a orar, quando o povo começa a se apegar com a palavra, o avivamento é intimamente ligado à palavra de Deus. Significa que Deus está trazendo um avivamento no meio da igreja.
Porque se eu tiver um despertamento sem palavra, normalmente caminha para a heresia. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, na igreja que nós frequentávamos em Itu, teve um grupo que começou a orar na igreja. Orar e jejuar. Começaram a orar, começaram a jejuar. E Deus começou a se manifestar no meio dos irmãos. E eles estavam com uma sede muito grande. Veja o cuidado. E de repente, alguns irmãos começaram a se encher de orgulho. Olha como o inimigo ele é sagaz. E ali, nas vigílias, não eram todos que eram convidados para ir. Já começou ali. Era pensado. Você e você convidado. Vocês de fora. Deus nunca age dessa forma. É sempre no coletivo. Eu venho falando isso sempre. Deus age no coletivo. Eu me recordo também, quando chegou alguns anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, o tal do apelidado de G12 aqui no Brasil. Eu fui em São Paulo, acho que no Ibirapuera, uma palestra da pastora Valnice Milhomes. E li vários livros a respeito, ok? Eu sempre sigo o conselho de Gamaliel. Se é Deus, eu não posso impedir. Então vamos esperar e vamos ver o que está acontecendo. Se é um mover de Deus, eu não vou dizer nem sim nem não. Vamos ver o que está acontecendo. Mas uma coisa me chamou a atenção. Cheio de pastores naquele lugar. E depois que terminou a palestra, César Castelhanos, que era um dos representantes lá da Colômbia, estava lá. Pregou. E aí abriu para os pastores fazerem as perguntas. E eu me lembro que... Mas e se o ministério se opor a essa forma? O que era o G12, para quem não sabe? O G12, basicamente, era o seguinte. A igreja, ela começou nas casas, nas famílias. Ela começou a crescer desta forma. Cultos familiares. Isso é bíblico. Só que assim, eles queriam transformar a única forma de evangelismo e de crescimento da igreja através disso. Não é isso, é uma das formas. É um dos braços da igreja, o culto caseiro. Faz parte, é bíblico. E ali eu vi que as orientações eram, se o seu ministério se opor, você se opõe ao ministério. Eu falei, isso aí tem alguma coisa errada. Porque Deus não trabalha no meio da rebelião. Deus respeita hierarquias. Eu sempre vi dessa forma. Deus respeita hierarquias. E quando há rebelião, não vai dar certo. E deu no que deu. Esses dias eu estava vendo um vídeo aí, de uma igreja bem famosa na cidade, no Brasil, veio dos Estados Unidos, talvez alguns saibam do que eu estou falando. Falou assim, muitos pastores estão saindo, se filiando à igreja nos Estados Unidos, e muitos falam, olha, quando entrou o tal do G12, acabou o ministério. Não é? Então, irmãos, é isso. Eu até me perdi no que eu estava falando, mas eu estava falando do avivamento. Uma coisa muito importante. Ah, sim, o grupo lá de Itu. Isso foi em 1983, mais ou menos. E esse grupo começou a orar. E ali, começaram a ir com pessoas escolhidas. Dali se encheram de orgulho, e dali começaram a falar mal do pastor da igreja. E aí já entra uma brecha tremenda para o diabo agir no meio deles. Aí começou a acontecerem coisas estranhas. Olha que coisa interessante. Então, o avivamento, por isso que eu digo, o avivamento, ele é alicerçado na palavra de Deus. As maiores heresias que já aconteceram na história da igreja foram através de usar a palavra de Deus sem o verdadeiro discernimento e a verdadeira a interpretação do texto bíblico. Às vezes, pessoas tão zelosas pela palavra caíram no desvio e às vezes fundaram seitas, algumas que estão até hoje vivas aí. Então, irmãos, as coisas de Deus, as coisas espirituais, são coisas tremendas, riquezas preciosas que Deus tem para nós. Não é? Sinal de avivamento. A igreja se volta para a palavra. Não é?
sinal de avivamento. As pessoas se arrependem, elas reconhecem os seus erros. Por isso que Jesus fala aqui: se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Arrepende-te. Arrepende-te. Então, às vezes, são sutilezas do inimigo. Às vezes, um filósofo que dizia: conheça-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer. As nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e conversar com Deus. Não é? Com humildade. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo perdoar. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo orar. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Eu não entendo a palavra. Senhor, me revela a palavra. Quando eu estiver estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, me traz revelação da palavra. Porque eu tenho o teu Espírito. E eu quero, Senhor, conhecer, porque a tua palavra vai me trazer maturidade. Por que maturidade? Porque diz que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo perto dos últimos tempos, diz que haverá uma grande profusão. Para encerrar, eu vou falar isso aqui. Haverá uma grande profusão do poder de Satanás. Está lá em Mateus 24, você leia na sua casa. Os discípulos interrogaram Jesus e disseram: mestre, quando será a sua segunda vinda? Quais os sinais da tua vinda? E Jesus foi muito claro: ouvireis de guerras, rumores de guerras, terremotos. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Filho se levantará contra pai, pai contra filho. A ciência se multiplicará. E o grande sinal: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Olha que coisa interessante, irmãos. As profecias, elas estão se cumprindo, várias já se cumpriram. Hoje em dia, através do satélite, através da internet, não custa nada. Aonde o evangelho ainda não chegou são nos países muçulmanos, aonde eles, e alguns países também que são comunistas, que o evangelho não é pregado. E eu fiquei sabendo há pouco tempo que o lugar onde mais o evangelho cresce, sabe onde é? Qual o país que mais o evangelho cresce? É no Irã. E lá é proibido o evangelho. Mas através das mulheres. Não sei se alguém que falou isso aqui. Foi aqui que falaram isso aqui? Acho que foi, né? Foi a irmã que falou isso? Olha aí. Através das mulheres, o evangelho está sendo difundido no Irã. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária. Algo que o ser humano é assim, quando é proibido parece que é melhor. Quando a igreja é perseguida, a igreja se une e começa a orar. Quando está tudo bem, a gente relaxa. Então precisamos estar apercebidos e vigilantes. Senhor, eu quero me voltar ao primeiro amor. Eu não quero levar esta vida. Eu quero que o Senhor me leve além. E não, eu não quero retroceder, eu quero ir além. Porque nós não somos daqueles que se acovardam. Nós somos daqueles que perseveram. Não é verdade? E Deus é poderoso para cumprir e completar a boa obra que Ele iniciou em nossas vidas. Vamos ficar em pé? 8 horas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Muitos lugares, irmãos, muitas igrejas, nós temos visto muitos escândalos, né? Muitos escândalos. Muitas coisas que nós não gostaríamos. Mas a salvação é individual. Precisamos nos policiar. Estarmos atentos. Como diz lá a parábola em Mateus 25, a parábola das virgens, né? 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. E na hora que o noivo chama, as prudentes estão com a lamparina cheia de azeite. O azeite simboliza a unção de Deus, a presença do Espírito Santo constante na vida do crente. E quando Deus então pedir conta da nossa vida, nós vamos dar conta da nossa vida diante de Deus. Vamos encarar o semblante santo do Senhor. E é uma grande responsabilidade.
Pastor, eu não consigo. Irmãos, eu já falei aqui no primeiro dia que eu preguei aqui. A vida espiritual, ela precisa ser exercitada. E na medida que nós vamos nos abrindo, Deus vai trabalhando. Ontem, tinha um pintor em casa, né? Tá pintando a minha casa pro lado de fora. Eu comecei a conversar com ele, né? E de repente eu descobri que ele é crente desviado. Olha como é que é interessante. A gente começa a conversar, tal. Eu não consigo ficar sem falar de Deus. E ele falou, eu sou crente desviado. Eu era líder dos jovens na igreja do Evangelho Quadrangular. Está fora da igreja há muitos anos. Bebe, fuma e tantas outras coisas. Eu falei, volta para a igreja, irmão. Volta para a igreja, ainda é tempo. Ainda é tempo. Diz a palavra que muitos derradeiros serão primeiros e primeiros serão derradeiros. Que coisa triste, né? Nós temos o nosso nome riscado do livro da vida. Mas que coisa maravilhosa nós chegarmos lá no céu. E o Senhor disser, vinde benditos de meu Pai. Possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nossa vida terrena é passageira. Passageira. Um sopro a vida passa. Diz que a glória do homem é como a flor da erva. Nasce, desabrocha, fica viçosa e logo se esvai. A nossa glória nada é. Mas quando estamos com Deus, irmãos, pode ser a pessoa mais simples deste mundo, mas é rica, cheia da graça de Deus e vai herdar as mansões celestiais. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor querido, pela tua palavra, por essas pessoas que aqui estão nesta noite. Obrigado, Senhor querido, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. É um Senhor que nos alerta, que nos conforta, que nos redargue, que nos instrui, que nos abençoa, que nos dirige. E é por isso, Senhor, que nós não abrimos mão de te servir. Senhor, aquela igreja de Sardes estava desapercebida. Ela, Senhor amado, ao invés de influenciar o mundo, ela estava influenciada. O inimigo não se preocupava com aquela igreja. O inimigo não se preocupava. Era uma igreja ortodoxa. Não tinha ali heresias. Não tinha ali, Senhor, perseguição. Não tinha, Senhor querido, ali contra aquela igreja. Mas era uma igreja que estava se mundanizando, Senhor. Nos livra, Senhor. Livra esta geração, Senhor, de levarmos, Senhor querido, a tua causa de qualquer forma. Mas queremos, Senhor amado, sermos fervorosos no Espírito, como diz a tua palavra. Não extingais o Espírito, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós temos visto um mover do teu Espírito nesta igreja. Nós temos visto, Senhor, o Senhor tocando em muitas vidas, o Senhor está renovando muitas vidas. E eu oro para que o Senhor complete esta obra, continue renovando, continue trabalhando, continue despertando os teus servos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos estão preparados para recolher a oferta. Vão passar os envelopes. Os irmãos contribuam com o coração e espontaneamente ao Senhor. Amém. Enquanto isso, nós vamos... Vamos orar pela oferta? Quem vai orar pela oferta? Amém? Então vamos orar. Os irmãos levantem os envelopes. Não sei se há alguém desempregado, algum irmão que está esperando uma promoção,
algum irmão que está preocupado com o filho, desempregado, com o marido, com a mulher, algum irmão que quer melhorar o seu salário. Creia, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós consagramos ao Senhor as ofertas, os dízimos, dos irmãos que contribuíram e daqueles que não puderam ou não estão preparados nesta noite para contribuir. Obrigado pela fidelidade do teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor querido, porque o Senhor tem levantado mantenedores neste lugar. Obrigado pela prosperidade da tua igreja. Eu oro, Senhor querido, em favor daqueles irmãos que aqui estão nesta noite, que estão sofrendo, quem sabe, endividados, quem sabe, Senhor amado, esperando uma promoção no seu trabalho. Quem sabe um filho desempregado, quem sabe um marido desempregado, quem sabe, Senhor amado, estão se sentindo pressionados com medo de estar, Senhor, desempregado. Mas eu oro nesta noite para que o Senhor traga provisão, Senhor, porque Tu és o dono da prata e do ouro. Então, Senhor, toma os Teus servos nas Tuas mãos, e se os Teus servos precisam de um milagre, mediante a Tua palavra, eu ministro o Teu milagre nesta noite, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Encerrando o culto, tem alguns anúncios para dar, só que eu acho que eu não estou apto aqui, pastora, para dar esses anúncios. Eu não sei se é novo ou já foi dado de manhã esses anúncios. Quer vir aqui, pastora Valquíria? Não sei se é sua letra aqui. Por gentileza, irmã. Aí a irmã termina, por favor. Ah, tá. Deus abençoe, pastor. Amém, amém. Boa noite, igreja, paz. Dia 14/4, às 19h30. 14/4 já foi, né? Já foi. Projeto Florescer 60+, dia 18/4, às 8h30. Vai ser lá na chácara. Já foi também? Não, hoje é dia 12. Ai, desculpa, então. Desculpa, igreja. É que, na verdade, eu não estava aqui. Eu estava de manhã, mas eu não participei desses recados aqui. Então, dia 14/4, às 19h30, Mulheres Enraizadas. Amém? Projeto Florescer 60+, dia 18/4, às 8h30, lá na chácara da igreja Recanto da Paz. Pode estar conversando com a pastora Antônia, que já voltou aí da viagem dela, com o pastor Jorge, e também com a pastora Nilza e o pastor Paulo. Amém? Culto de jovens será dia 18/4, às 19h. Também vai ser lá na chácara. De manhã vai ser o 60+, e à noite serão os jovens, que também vocês podem estar conversando com o Vitor, e com a Tainara ali. Aquele casal lindo que está ali. Amém? Reunião dos obreiros. Parabéns, obreiros. Reunião dos obreiros. Dia 25/4, às 16h30 da tarde. Pode estar conversando com o pastor Manuel, que está lá no fundo. Também pode procurar o Ismael e o Maurício. Então são esses os recados. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar, né? Vamos pedir ao Senhor que essa palavra fique no nosso coração durante toda a semana. Foi uma palavra aí de conserto para as nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Deus. Obrigada, Pai, porque nós te amamos. Obrigada porque a sua presença é notória no nosso meio. Obrigada, Deus, porque o teu Santo Espírito agiu sobre este local neste dia. Obrigada,